Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo, principalmente porque hoje a gente está iniciando mais uma aula de ciências e eu sempre fico muito ansiosa para as nossas aulas de ciências, tá certo? Eu espero que vocês estejam em casa, estejam aproveitando esses momentos para conhecer coisas novas, para conhecer brincadeiras novas e também, né, aprender coisas sobre ciências que vai agregar, né, vai fazer com que vocês ainda saibam ainda mais sobre os nossos conteúdos que a gente trata em sala de aula, para que quando a gente retornar, esteja todo mundo um verdadeiro cientista, vai sair todo mundo dessa quarentena, né, sendo um verdadeiro cientista em ciências. Então, já que o intuito é que todo mundo saia sabendo praticamente de tudo de ciências, é interessante que você não perca nenhuma aula, que você faça todas as atividades que é proposto, até porque você está sendo avaliado por isso, é válido ressaltar. E uma outra coisa, a tia Tainara está sentindo muita falta de vocês estarem enviando as atividades que eu coloco aqui como atividade de casa. De certo modo, eu preciso ver como é que vocês estão saindo, preciso que vocês peçam para pai, para mamãe, mandar para mim no WhatsApp, ou então mandar lá na plataforma, para que eu possa ir acompanhando e vendo como é que vocês estão saindo, como é que vocês estão conseguindo compreender o conteúdo, tá bom? Então, a partir de hoje, faz uma promessinha para mim, por favor. Não cruza os dedinhos, mas faz uma promessinha de que a partir de hoje você vai pedir sempre quando terminar a sua atividade, vai pedir para papai e para mamãe mandar para tia, para que eu possa ver como é que você tá indo. E caso você esteja precisando de ajuda, eu possa te ajudar, tá bom? Então, sem muitas delongas, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai fazer a correção da nossa atividade, mas fazendo a nossa correção da atividade com os nossos comentários, para que desse modo a correção ela seja realmente válida para os seus conhecimentos que você vai adquirir na aula de hoje, tá certo? Ficou curioso para os nossos comentários? Então não perde nenhum momento e vem comigo. A nossa primeira questão, lembrando que essa atividade é a tarefa 11, tá bom? Da página 43 e 44 do seu livro. A primeira questão diz o seguinte, são questões, a maioria, né, que vale ressaltar que são questões objetivas, que é aquela questãozinha que você vai lá e só marca. O local para onde o lixo é levado e despejado a céu aberto e onde fica apodrecendo ou é queimado é chamado de... Na semana passada a gente conheceu sobre os principais destinos do lixo e vimos que 70% do lixo que é produzido aqui no nosso país, ele é colocado em locais como esse, em céu aberto, despejado, onde ele fica apodrecendo. E esses locais, eles são extremamente perigosos para a nossa saúde e para a saúde do meio ambiente. Uma vez que, quando o lixo ele fica no ambiente de forma livre, em um local de céu aberto, ele acaba atraindo diversos animais, como é o caso de urubus, ratos, aranhas e outros insetos, que acabam, de certo modo, muitas vezes visitando as nossas casas, principalmente no período noturno. E ao visitar as nossas casas, esses animais, eles acabam levando doenças, ou seja, micro-organismos como vírus e bactérias, dos lixos que eles brincaram lá no lixão, né? Opa, dei a resposta, mas não tem problema. Que eles brincaram lá no lixão. E esses micro-organismos, eles passam a ser extremamente nocivos, ou seja, ruins para a nossa saúde. Por isso que é importante que a gente tenha a consciência de estar pedindo para o papai e para a mamãe, como vocês ainda são crianças, né, para que o prefeito da nossa cidade, para que as pessoas que estão à frente desses locais, do poder político da nossa cidade, eles estejam produzindo os aterros sanitários, que esses aterros sanitários é o melhor local para que o lixo vá e evite que esses micro-organismos atinjam a população de forma geral com doenças ruins, tá bom? Então, gente, o local onde esse lixo é levado e colocado a céu aberto, a gente chama basicamente de um nomezinho, que eu já até citei anteriormente, que é o lixão. O lixão são esses locais onde o lixo ele é jogado a céu aberto e lá ele fica apodrecendo, ou em algumas situações ele é queimado. Mas lembrando que quando ele é queimado nesses locais, isso não é legal, porque a queima desses lixos, muitas vezes, acaba fazendo com que haja a emissão de gases poluentes, que é ruim para o nosso meio ambiente, tá ok? Então, veja só, 70% do lixo do Brasil é levado para esse tipo de local. E esses lixões, eles são péssimos para a saúde, tanto da população, como também do ambiente de forma geral, ok? Vamos continuar. Se você não acertou, dá uma pausa nesse vídeo e acabar, você pede para o pai te ajudar a continuar. Corrige aí e vem comigo, tá bom? Essa segunda questão é uma questão para você completar as lacunas. Vamos comigo?
O lixo domiciliar é composto por restos de... Antes da gente preencher as lacunas, é válido você saber o quê? Quando a gente vai trabalhar, vai estudar sobre o lixo, como vocês leram, eu expliquei na semana passada, o lixo ele vem de vários locais e ele, por vir de várias origens, de vários locais, ele recebe nomes diferentes, né? O lixo domiciliar aqui da questão é aquele lixo que ele é produzido nas nossas casas, ou seja, nos nossos domicílios. Então, essa questão é bem fácil você tentar lembrar qual é o tipo de lixo que a gente produz na nossa casa para você conseguir responder essa questão. Então, vamos lá. O lixo domiciliar é composto por restos de, praticamente nosso lixo, o principal resto que a gente acaba produzindo em longa escala, são os restos de alimentos, que a gente muitas vezes acaba deixando tudo misturado e não separa na hora de mandar o nosso lixo para um destino final. Continuando, embalagens diversas, fraldas. As fraldas que geralmente a gente joga no lixo são as conhecidas fraldas descartáveis, né? Onde o bebê faz a utilização uma vez e a gente acaba descartando. Na maioria, descartando de forma incorreta, que acaba propiciando também no transporte de doenças, né? Na proliferação de doenças para o meio ambiente e também para a saúde da população. Papel higiênico, cascas de... As cascas aqui, no caso, a gente pode dizer que é das frutas, das verduras e dos legumes que a gente produz. Se você tiver colocado verdura ou legume, tá corretíssimo também, tá bom? Não vamos generalizar que só fruta tá correto, não. Garrafas, revistas, jornais e materiais considerados tóxicos. Como o material que é considerado tóxico, que muitas vezes a gente acaba descartando de forma indevida no lixo, são os medicamentos. Muitas vezes uma pessoa ela compra um medicamento para tratar uma determinada enfermidade e esse medicamento, às vezes, no decorrer do tratamento, ela diz assim, não vou tomar todo, vou jogar esse restante no lixo. E joga junto com os demais lixos que é produzido na casa. E esse lixo, muitas vezes, ele acaba contaminando o solo. E quando, por exemplo, vai uma pessoa lá, dentro do lixão, cata esse medicamento para poder utilizar futuramente. Isso é um perigo, né? Porque a gente sabe que medicamento ele só deve ser tomado a partir da orientação médica, tá certo? A nossa terceira questão é uma questãozinha de marcar, então vamos lá. O lixo formado por restos de materiais usados na construção civil, ou seja, aqui a gente está falando daquele lixo quando a gente vai construir uma casa ou um prédio. Como que é o nome do lixo que é proveniente das construções civis, ou seja, de demolições, reformas, obras públicas e escavações? Esse lixo é chamado de lixo agrícola? Não, né? A gente já sabe que o lixo agrícola é aquele lixo que é produzido a partir de materiais que as fazendas acabam descartando, principalmente restos de fertilizante, restos de agrotóxicos, que muitas vezes é utilizado nessas propriedades rurais. É o lixo hospitalar? Também não, né? Porque, como o próprio nome já diz, o lixo hospitalar é todo o lixo que é produzido dentro do hospital ou dentro dos centros de saúde. É o lixo comercial? Não é o lixo comercial. O lixo comercial, como o próprio nome já remete, é aquele lixo que é produzido dentro dos comércios, nas grandes empresas, né, nas lojas, por exemplo. É o lixo domiciliar? Também não é. Porque a gente acabou de ver na questão anterior que o lixo domiciliar está diretamente relacionado com o lixo que é produzido nas nossas casas. Na realidade, a alternativa correta é a alternativa da letra C. Porque o lixo que é formado a partir dos restos materiais usados nas construções civis, ele é chamado de entulho, que geralmente, muitas vezes, ele é descartado também em locais impróprios e acaba, de certa forma, destruindo as paisagens naturais. Então, se você fizer uma reforma na sua casa aí durante esse processo de quarentena, auxilie o papai a jogar o entulho no local correto, tá bom? A nossa quarta questão também é uma questãozinha de marcar, então vamos analisar letra por letra para a gente saber a alternativa correta. O lixo produzido em propriedades rurais, inclusive a gente falou nele na questão anterior, não sei se vocês lembram, mas se não lembrar, vamos refrescar aqui. O lixo produzido em propriedades rurais, em geral, composto por produtos tóxicos que podem ser levados aos rios e também atingir os lençóis freáticos, chama-se... Na realidade, o maior perigo desse lixo que é produzido dentro das propriedades rurais é porque, na maioria deles, eles ainda têm restos desses produtos tóxicos que muitas vezes é utilizado nas plantações. E, se jogado no local incorreto,
esses produtos eles podem chegar até os rios, os lençóis freáticos, contaminando essa água e fazendo com que ela se torne imprópria para o nosso futuro consumo. Por isso que é necessário que sempre quando você estiver visitando uma fazenda, ou caso os seus avós ou seus pais tenham uma propriedade rural e façam a utilização desse tipo de produto, que você auxilie e, de certo modo, oriente o papai e para a mamãe tá jogando esse tipo de embalagem nos locais corretos, para que não venha a contaminar os rios e os lençóis freáticos. Vamos ver como é que é o nome do lixo produzido nas propriedades rurais. Não é chamado de lixo doméstico, porque, como o próprio nome já diz, esse lixo doméstico ele é produzido dentro das nossas casas. Não é um lixo radioativo, porque o lixo radioativo é aquele lixo que é produzido geralmente dentro das usinas nucleares ou dentro das fábricas que fazem a utilização de algum material radioativo. É um industrial? Não é um industrial, porque, como o próprio nome já diz, o industrial é lixo que é produzido dentro das indústrias. E também não é um lixo hospitalar, porque o lixo hospitalar, como o próprio nome já diz, ele é um tipo de lixo que é produzido dentro dos hospitais e centros de saúde. Então, uma alternativa que nos sobra é o lixo agrícola, porque o lixo agrícola ele é proveniente principalmente das propriedades rurais e em resultado, ou seja, em consequência do descarte incorreto das embalagens que antes continham produtos tóxicos. Continuando, a quinta questão, a gente agora vai tratar sobre a questão do lixo produzido em hospitais, que desde a primeira questão a gente vem falando sobre esse lixo. Eu acredito que todos vocês marcaram a alternativa correta, mas se não tiver marcado, você tem a alternativa agora, a oportunidade de saber o porquê que o lixo hospitalar é assim chamado. O lixo produzido em hospitais, consultórios médicos e laboratórios de análise é chamado de... Gente, sem muitas delongas, a gente sabe que o lixo produzido em hospitais, a única alternativa que nos faz lembrar dele é a alternativa da letra C, porque ela está indicando o quê? O lixo hospitalar, que é aquele lixo que é produzido tanto nos hospitais como nos centros médicos e laboratórios de análise. Lembrando que o lixo hospitalar, gente, de todos esses lixos que a gente está tratando aqui, ele e o lixo radioativo são os mais perigosos para a natureza e para a saúde das pessoas, porque são lixos que são extremamente nocivos para a nossa saúde. Por isso que eles precisam ter um tratamento diferente quando eles saem dos hospitais, saem dos consultórios médicos e laboratórios de análise. Na realidade, o lixo hospitalar, como é que ele deve ser tratado? Ele deve ser colocado em sacos plásticos e resistentes para que não venha a se rasgar, obviamente. Esses sacos plásticos cheios de lixo hospitalar deve ser colocado dentro de uma máquina. Dentro dessa máquina, esse lixo ele vai ser todo moído. E ao passar por essa moagem, ele vai ser transformado em pequenos pedacinhos, né, desses produtos. Aí sim, a partir do momento que ele ser produzido nesses pequenos pedacinhos, esse lixo ele deve ser incinerado, ou seja, ele deve ser queimado, para que todo o lixo ele venha a ser totalmente descartado, ou seja, ele deve ser excluído. Lembrando que o lixo hospitalar, ele envolve medicamentos, curativos, envolve também seringas utilizadas, tudo que é proveniente é utilizado dentro de um hospital. Principalmente deve-se ter uma preocupação maior com a questão das seringas e agulhas, pois caso alguém que esteja contaminado, por exemplo, com o vírus da AIDS, utilize uma seringa e essa seringa ela seja jogada de forma incorreta no ambiente e alguém se fure com essa seringa, a outra pessoa que se furou ela pode também vir a se contaminar com esse vírus e infelizmente ter uma doença que pro resto da vida, né? Então vamos ter um cuidado de estar observando direitinho, antes de pegar no lixo, não vamos estar pegando em qualquer material. Observe bem e tente evitar esse tipo de material aí, ter contato com esse tipo de lixo. Continuando, a sexta questão. São considerados resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos são aqueles resíduos que é proveniente de restos de alimentos que a gente consome no nosso dia a dia. Então vamos lá. Não é a letra A até que começa certo, porque ela fala o quê? Fala das folhas, dos restos de alimentos, mas fala do vidro. O vidro, ele não é um resíduo orgânico, ele é um resíduo inorgânico, porque o vidro, ele é proveniente da areia, e a areia, ela não é matéria viva, tá bom? Vamos ver a letra B. A letra B diz o seguinte: galhos de árvores, ok, restos de alimentos, ok, e casca de frutas, ok. Então aqui, como vocês podem ver, a mais correta no momento seria a letra B. Mas vamos ver por que as demais estão incorretas?
A letra C diz o seguinte, vidro, a gente já sabe, acabamos de comentar anteriormente que o vidro ele é matéria inorgânica, porque ele é proveniente de uma matéria que não é viva. O papel, apesar de vir da árvore, ele também, de certo modo, não pode ser considerado um resíduo orgânico. E o alumínio também não. Então, a letra C está incorreta, tá ok? A letra D, vamos ver. Restos de alimento, correto. Galhos de árvores, correto. Alumínio, não, né? A gente acabou de ver que o alumínio ele não é um produto orgânico. Pelo contrário, ele é um produto inorgânico porque ele é de origem de uma matéria não viva. Letra E, para a gente finalizar. Pneus, não é, né, gente? O pneu, apesar de vir da borracha, a borracha vir de uma árvore, o pneu ele não pode ser considerado um resíduo orgânico. Assim como o vidro, também não. Então, essa letra E, de cara, ela estaria incorreta. Sobra pra gente aqui a única letra correta, que seria a letra B, onde fala dos galhos de árvores, dos restos de alimento e das cascas de frutas. Ou seja, de modo geral, sempre quando a gente estiver falando de resíduos orgânicos, a gente está falando de produtos que são restos de matéria viva, enquanto que os produtos inorgânicos eles são resultado daquela matéria não viva, como é, por exemplo, do vidro, né? O vidro ele foi produzido a partir do esquentamento de areia e passou por uma série de transformação. Corrija aí no seu caderno, no seu livro e continua comigo que a gente vai continuar a nossa correção. Adoro a sétima questão, porque a sétima questão é uma questão da gente analisar direitinho as preposições para a gente chegar a uma alternativa correta. Então vamos lá. Em relação às afirmações abaixo, primeiro, reciclagem e reuso são coisas diferentes? Interessantíssimo. Muitas pessoas pensam que você reciclar é você reutilizar e vice-versa. Mas na realidade é que reciclagem e reuso são duas coisas totalmente diferentes. Por quê, professora? A reciclagem ela consiste em você pegar um material que ele não, digamos assim, não seria mais utilizado para nada e transformar esse material em algo que ainda vai poder ser utilizado. Só porque essa transformação é uma transformação extremamente aprofundada, uma transformação extremamente complexa, digamos assim. Enquanto o reuso é simplesmente você pegar o material que iria para o lixo ou pegar o material que iria ser descartado e você prolongar a vida daquele material. Um exemplo, quando, por exemplo, as suas roupas não te servem mais e a sua mãe diz o seguinte, eu vou dar essas roupas que não servem mais, esses calçados para a vizinha ou então para a sua priminha. Isso é o quê? É fazer o reuso de uma peça que iria ser descartada. Assim como também acontece, por exemplo, quando a mamãe compra manteiga. Eu não vou descartar o potinho de manteiga, eu vou estar utilizando ele para estar colocando outros suprimentos. Isso é o reuso. Professora, mas isso não é reciclagem? Não. Quer ver um exemplo de reciclagem? Aqui eu coloquei 2 exemplos clássicos. A gente utilizando a garrafa PET para fazer um canteiro, né? Fazer a plantação de hortaliças. E essa blusa aqui, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que isso tem a ver com a reciclagem e reuso? Nessa primeira imagem aqui, gente, a gente tem um reuso de um material, que é o que? O reuso da garrafa PET, que iria ser jogada fora, a gente reutilizou para estar fazendo esse canteiro. Nessa segunda imagem, a gente tem um exemplo da reciclagem, que é o que? Essa camiseta ela foi feita a partir de restos de garrafa PET. Esses restos de garrafa PET, ele foi por uma fábrica, dentro dessa fábrica ele passou por uma série de procedimentos até se transformar em tecido que virou essa camiseta. Então por isso que eu estou dizendo para vocês, que geralmente a reciclagem, ela é o que? Quando os materiais eles são totalmente transformados em outros produtos, ok? Então a primeira questão está correta. Se a primeira questão está correta, a gente já descarta logo a letra C, que não está aparecendo aqui a primeira questão. Já descartamos a letra A e só, né? Vamos continuar. Na reciclagem, os materiais são totalmente transformados para depois serem aproveitados como matéria-prima de novos produtos. Corretíssimo, foi o que aconteceu aqui no caso dessa camiseta. No caso aqui, a garrafa PET ela foi totalmente transformada. E logo em seguida ela foi aproveitada para o quê? Para se transformar nessa camiseta, ou seja, foi aproveitada para ser a matéria-prima desse novo produto. Então essa aqui está corretíssima. Se essa aqui está correta, a gente já descarta a letra E, porque a letra E não está aparecendo na segunda alternativa. Vamos aqui para a terceira. No reuso, os materiais são os mesmos. Sim.
mas são utilizados para confeccionar produtos com outras finalidades. Sim, é o que aconteceu aqui na nossa primeira alternativa, que a garrafa PET, ela continua sendo garrafa PET, ela não foi totalmente transformada. Só porque ela foi utilizada para confeccionar um produto que tinha a finalidade diferente do produto inicial. Porque antes da garrafa PET virar um canteiro, ela já serviu para colocar refrigerante, para colocar suco. Então aqui, mesmo ela tendo passado por uma transformação, não foi uma transformação total. Foi somente uma transformação para diferenciar a sua finalidade, ou seja, o seu fim. Então aqui a gente já descarta a letra B, porque a letra B não está aparecendo na terceira preposição, que também está correta. Sobra para a gente apenas aqui a letra D, onde aparece que todas as questões estão corretas, ou seja, todas são verdadeiras. Então você acertou, muito parabéns para você aí de casa. A oitava questão, continuamos, diz o seguinte: dos materiais abaixo, qual deles não é reciclável? Agora a gente entender qual dos materiais que a gente vai citar agora, eles não podem ser considerados material reciclável. A letra A fala o seguinte: copos, garrafas e adesivos. Copos, garrafas e adesivos a gente pode reciclar sim, para transformar tanto em outros materiais, ou seja, para a gente transformar em outros produtos, como também a gente pode estar reutilizando, né? Então, no caso, esse aqui seria corretíssimo. Letra B. Latas, pregos e tomadas também podem ser reciclados para outros fins. Louças, porcelanas e cerâmicas. Não, né, gente? O que é que acontece? Quando uma louça, uma porcelana, uma cerâmica se quebra, não tem mais como a gente fazer a reciclagem dela para transformar ela em outro material. Porque, geralmente, essas cerâmicas, elas já vêm de um material que, digamos, que passou por uma transformação muito, muito complexa. Por isso que, geralmente, a gente não recicla esse tipo de material. Vamos ver as outras preposições. Letra D. Envelopes, jornais e revistas, sim, também podem ser recicladas, né? Fitas, crepes, garrafas e copos também podem ser reciclados. Então, só sobra realmente pra gente aqui a nossa letra C, tá ok? Então, marca aí, corrige no seu caderno se você não tinha respondido assim, porque agora é a hora de você corrigir as suas alternativas. A nossa nona e última questão é uma questão super interessante também de completar as lacunas. E ela vem trazendo uma questão que é digamos assim, um problema dentro da natureza, que é o descarte incorreto de óleo. Então vamos lá. A quantidade de óleo descartados geralmente onde é que o óleo é descartado? Geralmente são nas nossas cozinhas, né? Que é onde a gente faz a produção dos nossos alimentos, que utiliza esse óleo. Muitas vezes quando o óleo ele acaba a sua finalidade, a gente acaba descartando na pia. Então vamos lá. A quantidade de óleo descartado nas cozinhas, não apenas na doméstica, mas principalmente nas industriais, de restaurantes e lanchonetes também, né? As lanchonetes elas fazem a utilização de uma grande quantidade de óleo para estar fazendo os seus produtos, os seus lanches, e também faz esse descarte de forma incorreta. É algo difícil de ser calculado. Esse óleo, quando jogado no meio ambiente, causa estragos no solo, porque esse solo ele vai ficar todo engordurado, dificultando o processo de germinação das sementes, e também faz grandes estragos na água, porque vários animais eles acabam, de certo modo, tendo a sua movimentação, a sua locomoção prejudicada por conta desse óleo que está na água. E no ambiente local, uma vez que atrai grande quantidade de organismos nocivos à nossa saúde, porque esse óleo também, quando ele é descartado no meio ambiente, ele acaba atraindo diversos animais que são ruins para a nossa saúde, tá ok? Então corrija aí se você não tinha acertado, que agora a gente já vai finalizar e dar o nosso último tchau. Gente, eu espero muito de verdade que vocês estejam bem, que vocês permaneçam em casa, apesar da flexibilização do mercado, do comércio, né, de forma geral. Evitem sair de casa, porque enquanto mais a gente se isola, né, de certo modo, a gente vai favorecendo para que os casos diminuam e que a gente esteja também favorecendo para que a nossa vida normal logo, logo volte. Já Tainara está morrendo de saudade, mas apesar da saudade, eu espero muito que todos vocês estejam com saúde e principalmente que estejam bem. Mil beijinhos e até a próxima semana!